E agora, Yuri Pita, a gente segue aprofundando nesse assunto, porque a gente recebe agora, com exclusividade aqui no CNN 360, o decano, o ministro mais antigo do STF, o ministro Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigada por atender o meu convite, estar aqui no CNN 360 pessoalmente, aqui nos nossos estúdios da CNN em Brasília. Obrigada por essa entrevista. E eu já começo te perguntando, ministro, olha, a gente sabe que essas discussões entre Judiciário, Supremo, Congresso, não são de hoje, não são de ontem, são, né, de décadas, mas gostaria da sua avaliação, o porquê essa pauta neste momento? Existe, por exemplo, alguma correlação com o trabalho do Supremo de restringir emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas enfim, de partidos? Boa tarde. Boa tarde, Débora. É um prazer enorme estar aqui com você, com a Heloísa, com a Yura. É uma alegria. E vamos tentar fazer uma análise breve sobre isso. O tribunal cumpre uma função contra-majoritária. É uma função contra-majoritária em relação ao parlamento. O parlamento aprova as leis por maioria e essas leis são submetidas ao Supremo Tribunal Federal vis-à-vis a Constituição. É esse o quadro que se desenha. E no sistema de 88, nós temos maior facilidade de provocar o Supremo Tribunal Federal. Qualquer partido político com um representante na Câmara ou no Senado pode levar uma questão ao Supremo Tribunal Federal. Confederações sindicais, entidades de classe, OAB. Portanto, é razoavelmente fácil provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de se posicionar. Para lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores, nós tivemos um embate muito frequente no governo Bolsonaro, com as medidas que se tomavam a propósito da pandemia, ou das medidas que não se tomavam a propósito da pandemia. Claro que isto levou a um enrijecimento das relações do governo com o Supremo Tribunal Federal. Todos vão de se lembrar, por exemplo, das afirmações do presidente de que não cumpriria mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Aqui ou acolá, nós temos algum tipo, vamos chamar assim, de contrariedade ou de escaramuça. Vez é o Congresso que reclama do Executivo, das medidas provisórias abusivas, dos decretos abusivos, e aí também o tribunal arbitra, nesse caso, a favor do Congresso Nacional, dentro desse jogo de checks and balances, do jogo de divisão de poderes. Então nós temos que entender um pouco esse papel, e nem vou falar aqui sobre o papel que o tribunal cumpriu durante as eleições últimas de 2022, com ameaças de golpe, com todos aqueles achaques que se faziam, e o tribunal se manteve firme, apoiou o TSE naquele momento extremamente difícil. Por isso que eu tenho a convicção de que uma parte deste pacote, assim, chamado, talvez integre um pouco o marco da cena política. Nós estamos com eleições municipais, nós temos eleições desenhadas agora para mesa da Câmara e mesa do Senado, e temos também as tensões a propósito do inquérito do golpe. Então temos que considerar tudo isso e dialogar.